Já no Internacional, um jogo difícil, o Inter vem de vitórias, eu vi o jogo do Inter ontem, né? Teve dificuldade sim, mas soube sofrer, criou bastante oportunidades, ganhou de 3-1 do América Mineiro, que é um time que vinha já 8 jogos sem perder, então vai ser um jogo difícil, mas nós somos Palmeiras e para aquilo que a gente quer e almeja dentro da competição e para o nosso futuro próximo, é um jogo importante para nós adquirirmos confiança e é um ótimo jogo para a gente voltar a vencer. Então a gente está trabalhando bastante, a gente sabe que a gente pode melhorar muito, isso faz parte do nosso trabalho, a gente está trabalhando justamente para a gente melhorar. A gente sabe, e antes da cobrança externa, existe a nossa cobrança interna, né? Eu sou um cara que eu cobro muito de mim mesmo, e os nossos companheiros também, eu sei que são autocríticos, né? Então a gente sabe que a gente tem que melhorar, a gente sabe que a gente vai melhorar e a gente está fazendo de tudo para a gente melhorar e já no próximo jogo. Muito boa tarde a todos vocês. Estou com o Alemão, nós vamos fazer o toque de primeira aqui, vamos resenhar bastante. Eu separei alguns nomes de jogadores que poderiam ser interessantes para o Palmeiras em fase final de contrato. Nós temos também a fala do Felipe Melo, que vocês ouviram agora, e é um jogador interessante para o Palmeiras, eu sempre venho falando aqui, acredito que o Alemão também vai discorrer sobre ele positivamente, porque é um dos que detectou e disse a verdade, claramente, que está havendo problemas dentro do Palmeiras, e nessa fala dá para perceber realmente que houve cobrança lá dentro. Então, sem mais delongas, Alemão, fica à vontade. Aliás, também, desculpa, nós vamos falar da defesa do Palmeiras também, né, que está voltando a ele. É isso aí. Bom, referente ao vídeo do TV Palmeiras essa semana com o Felipe Melo, assim, colocaram o cara que mais está dando a cara a tapa e nunca se escondeu no elenco, né? E você vê que foi um vídeo de 4 minutos e apenas o Felipe Melo falando aí, se tiver 1 minuto de fala do Felipe Melo é muito. E as outras coisas são imagens, ou seja, a gente precisa mais de um respaldo da diretoria, né? O que a gente fala sempre. Sim, a gente sabe que tem problemas lá dentro, estão conversando. Ontem teve uma reunião do próprio elenco junto com a comissão técnica no gramado, que mostraram as fotos também, mas eu acho que o mais importante seria ver também o nosso presidente, né? Que exalta tantos títulos conquistados. Essa semana ele fez uma entrevista no GE também, que ele apenas fala com o GE, e se você ver e reparar bem as perguntas são bem assim direcionadas a respostas exaltando um pouco mais da gestão Gagliotti. Não teve só coisa ruim, concordo que não, mas eu acho que as partes ruins deles, eu acho que no caso do Gagliotti e a própria direção em si, falta muito com a cobrança para os jogadores, comissão técnica. A gente realmente, assim, o pouco que a gente sabe é que não são pessoas presentes, tá? E a gente sabe que o Gagliotti, esses técnicos contratados aí, todos foram testa de ferro. Então, ele nunca vai se expor. A gente sabe qual que é o perfil do Gagliotti. Teve também um post ontem a respeito do Paulo Serdã, que ele também falou a respeito da postura da diretoria, referente ao que o Luiz Adriano causou também. Totalmente de acordo, mas é assunto que a gente vai falar durante o vídeo aí, eu acho que a gente pode começar, e tem bastante assunto para falar. E se a gente não conseguir falar tudo agora no vídeo do Toque de Primeira, falaremos nas lives também. Com certeza, tem bastante assunto. Inclusive o título é bem sugestivo, falando sobre o The Walking Dead e sobre o seriado que está fazendo muito sucesso, Round 6 aí. Então, a gente pega muito em cima disso, cara, porque são jogadores que não estão trabalhando da forma como deveria trabalhar, né, jogadores mortos na teoria, né, e a gente faz esse comparativo aí relacionado aos dois seriados. Um seriado que retrata muito bem a morte, né, em si de pessoas, e é o que acontece no Palmeiras. Tá todo mundo morto, desde os dois aspectos. Eu percebo que cada um correndo para um lado, cada um mostrando uma história, e na verdade a gente não tem horizonte nenhum em relação a isso. Alemão, falando um pouquinho sobre jogadores que estão em fim de contrato, nós temos o Germancano com um contrato até dezembro, nós temos o Gilberto com 21 gols na temporada, e assumiu a artilharia da Copa Nordeste, do Campeonato Brasileiro, e faz muito gol também, faz muito gols fora da área pelo Bahia, e é um bom garçom, servindo os companheiros. E nós temos o Jefferson Duque também, que tem 34 anos, trata-se de um atleta finalizador, e é muito bom também, no Atlético Nacional, da Colômbia. Ele tem a média de 0,65, e já são 22 tentos em 44 partidas. Nós temos o Facundo Ferreira também,
que seria interessante. Muita gente fala nos comentários muito sobre esse Facundo Ferreira. Não fez boa temporada na Espanha, e em Portugal está sem contrato, após deixar o Celta. Então, é um jogador que está livre no mercado. Nós conseguimos ver os jogadores. Será que a direção, será que os olheiros do Palmeiras, vamos colocar como olheiro na palavra antiga, será que eles não conseguem perceber que existem jogadores no mercado, jogadores interessantes que poderiam vir para o Palmeiras e suprir a necessidade, a nossa maior necessidade aí, que são principalmente ataque, né, que não está fazendo gol, com jogadores que não comprometidos, igual o Luiz Adriano, que, na minha opinião, quando ele xinga aquele torcedor, ele xinga todos os torcedores, não só nós, porque o torcedor pagou, bancou para entrar e apenas estava cobrando um bom futebol. E ele tem que entender que ele recebe para jogar, como o próprio Paulo Serdão falou. Ele recebe para estar ali e um artista tem que fazer o público feliz. E ele não está nos fazendo feliz, tu pega o seu chapéu, velho, vai embora. Você não está feliz no Palmeiras. Referente ao Luiz Adriano, eu já vou falar a respeito dos nomes que você disse aí, Gilberto, Cano, tudo. Assim, a respeito do Luiz Adriano, é um fato lamentável, e você vê que psicologicamente está meio abalada a situação lá, a gente sabe disso. São 21 pontos disputados, 4 ganhos, ou seja, uma vitória e um empate. É pouco. O Didé comentou isso na live ontem, a gente quer mais pelo Palmeiras. Não tem que... Chegou 2 derrotas, parou. Por que está acontecendo isso? Não pode esperar tanto tempo para tomar alguma decisão. Não pode esperar tanto tempo para fazer uma reunião como foi feita no gramado. Não pode esperar tanto tempo para o nosso presidente falar apenas por perguntas que, de repente, ele diz que ok, pode perguntar essas para o GE e não fala com o próprio torcedor. Sabe? Olha, irmão, por isso que eu comparo o Gagliotti, a gestão dessa diretoria, ao Round 6, porque é o 0001, sabendo que tudo que está acontecendo, mas não toma providência. Ele, pelo menos, ele só olha para si próprio, ele só olha para o seu ego, cara. É assim, teve coisas assertivas aí também, por exemplo, não mandar ninguém embora durante a pandemia, um monte de coisas assim de humanas mesmo, sabe, que foi bem feita no Palmeiras. Ele fala que pagou nessas gestões aí dele, no caso, nos anos, né, da gestão, aí mais de 300 milhões em dívidas, de dívidas anteriores que tínhamos, no caso, o Palmeiras tinha. Eu não sou acionista do Palmeiras, eu sempre falei, sou torcedor. Eu quero ver um time forte sempre. Ele falou que segurou muito a molecada da base, não vendeu ninguém, ok. Aí falou que teve o retorno do Dudu, isso não é mérito, isso é demérito, porque o outro time que não pôde pagar e eles não planejaram essa volta. Daverson, mesma coisa. Borja, mesma coisa. Ou seja, e perguntam a respeito de planejamento e ele joga aqui, não, o planejamento foi feito, a gente teve um planejamento, teve investimento na área social do clube, mas quem que paga tudo isso? É o futebol. Com todo respeito a todas as categorias de esportes que tem no Palmeiras, a todo o social do Palmeiras, a piscina, o bar, a lanchonete, a quadra, o que seja. Mas isso tudo quem move é o futebol. Se você não prestar atenção no que te gera receita, fica complicado. Mas mantivemos o time. Ok, mantiveram o time, mas não contrataram pontualmente onde pudesse tirar um pouco da zona de conforto nas principais posições que nós precisamos. Hoje não temos lateral direito. Talvez o Garcia, que vem da base, possa assumir essa situação, mas não acredito. É mais fácil o Abel colocar mais uma vez um zagueiro como lateral direito, talvez coloque um Vitor Luiz na esquerda e coloque o Piquerez na direita, ou o Jorge na esquerda, o Piquerez na direita. Ou seja, a gente não sabe qual vai ser a escalação do Palmeiras. Nós não temos 11 jogadores que falam, pô, esses aqui são os 11, e os caras que são reservas sabem que são reservas e entram para isso. A gente não sabe. Então, assim, a gestão do Abel é legal, ele é um baita gestor de pessoas, mas, assim, às vezes você não pode agradar 100% a todos. Você tem que colocar um pouco mais de opinião e ser um pouco mais firme também no time. Você é meu titular, então eu quero que vocês estejam ali. E tem que entregar 100% de tudo e, assim, 100% é o básico, é 150% de tudo. O Palmeiras está precisando de um chacoalhão, Zé. O Palmeiras está precisando de um comandante ali que de verdade possa assumir a situação e falar, vem cá, eu quero que você jogue. Se não jogar, tá fora. Encostar de verdade o jogador. Então tá faltando isso. Referente aos nomes que você citou no começo aí da sua fala, cara, Gilberto, Cano, não sei, são jogadores que já tiveram em times grandes também, mas não representaram tão bem o futebol. O Cano é um cara que se machuca muito. Então fica difícil você contratar um cara que tem um histórico de contusões também assim, que é um pouco complicado. O Gilberto jogou já no nosso vizinho, não fez nada. Então tem que ver se é o estilo de jogo, porque a gente sabe que nos times de menor expressão, com todo respeito à Bahia, enfim, ao Vasco, tudo,
que não são de pequenas expressões, mas um time que tem menos cobrança hoje, digamos assim, pela situação vivida, de estar sempre na segunda divisão, o próprio Bahia, que não tem hoje que começou bem o brasileiro, mas você vê que é um time que começa a cair, então é complicado. Então, você pegar jogadores nesse parâmetro, tudo bem, pode ser que venha e dá certo, mas lá ele joga como 9, lá ele joga dentro da área, o Cano joga como meia, e quando está criando, cria de verdade como meia. Não tem que voltar na lateral, não tem que voltar no meio de campo para marcar, não tem que... Então, assim, tem que ver muito também o esquema tático e técnico da equipe, né? Trazer os caras para chegar e não dar certo, por exemplo, o Arthur Cabral. O Arthur Cabral também. Tá lá na Suécia, lá fazendo gols, tá arrebentando, é o cara que mais tem, um dos caras que mais tem gol na Europa. Mas e aí? Tá jogando num campeonato que é totalmente, né? Não é tão assim, não tem uma concorrência tão grande. Então, no Palmeiras não deu certo, mas o que fez para não dar certo? Então, tem tudo coisas que precisam ser analisadas no Palmeiras, cara. E principalmente isso, porque o Palmeiras merece jogadores de nomes, jogadores. Eu concordo com você. Eu separei alguns nomes aqui, até para fazer uma brincadeira com a galera que for assistir o vídeo. Você que está assistindo o vídeo, fale nomes que vocês assistem futebol, vocês conseguem ter mais visão que a própria direção, os próprios olheiros do Palmeiras. Eu falei sobre o Germancano, sobre alguns jogadores que estão em fim de contrato. Germancano e Gilberto, Jefferson Duque e o Facundo Ferreira, que viria para o Palmeiras, caso venha, né, caso ele viesse para o Palmeiras, seria sem custo nenhum. Esses são os nomes que eu separei, mas eu tenho certeza que tem uma gama, você que está assistindo, uma gama enorme de nomes aí que poderia brindar aqui a gente, até mesmo para a gente discutir numa próxima live. Falando sobre 4 reforços que o Abel ganhou aí, Everton, Gustavo Gomes, Piquerez e o próprio Marcos Rocha, que pode sim estar disponível contra o Internacional. Grandes nomes que a gente sabe que já dá uma grande força, e quem diria, nós estávamos com saudade do Marcos Rocha, algo que eu tenho certeza que alguns torcedores nunca pensaram em dizer. Marcos Rocha, que é um jogador que é muito questionado, mas hoje ele está fazendo uma grande falta aí na lateral direita do Palmeiras, infelizmente, devido a péssimas atuações de jogadores que tiveram oportunidade, mas não conseguiram agarrar essas oportunidades. Lembrando também que o Abel tem um pouco de culpa por ter colocado jogadores fora das suas posições, e voltando um pouquinho na fala do Felipe Melo lá atrás, a reunião aconteceu. Resta saber se essa reunião vai fazer com que os jogadores entrem em campo contra o Internacional para realmente jogar bola, porque contra fatos não há argumentos, né, meu? A gente está vivendo um momento bem delicado e eu espero que essa fase passe o mais rápido possível. Alemão, dê suas considerações finais aí. Bom, referente ao sistema defensivo, né, precisamos melhorar bastante. A gente não tomou gol na última partida, graças ao Jailson, que fechou o gol. Fomos amassados pelo Bahia. Então, assim, eu acho que precisa melhorar muita coisa aí. Vamos ver se com o Everton voltando, o Gomes, o Piquerez e o próprio Marcos Rocha, que pela contusão deles, não acredito que volte agora nesse jogo contra o Inter, porque dia 27 está aí, 43, 44 dias para chegar essa data. E eu acho que o Palmeiras, por não ter lateral, devia dar uma seguradinha aí, mesmo a gente sabendo que tem que colocar um cara ali na posição, né? Aí não tem jeito, falta de planejamento causa isso. Mike fora, Marcos Rocha fora, Gabriel Menino fora por um acidente de trabalho lá que torceu o tornozelo. Mas é isso, tem que trabalhar também com essas situações que de repente acontecem no futebol e planejamento. Eu acho que planejamento é o primordial de tudo. É isso, Zé. Eu acho que esse vídeo de hoje é mais para trocar uma ideia com o pessoal mesmo. Se você está de acordo com nossas ideias, bacana. Se não está, por favor, deixe seus comentários também, que é muito importante para a gente. Só faz enriquecer um pouquinho mais aí do nosso diálogo aqui com vocês. E não se esqueça, deixa seu like, se inscreva no nosso canal, que é muito importante. Bom, o Alemão já falou tudo. E então, muito obrigado. Não se esqueçam de deixar o like e aí ativar o sininho, porque o YouTube está de sacanagem com a gente. Tá bom? Alemão, solta a vinheta, meu irmão. Tamo junto. Grande abraço a todos. E é o seguinte, mais uma vez eu repito, não somos corneteiros, somos torcedores. Dia 27 vamos ganhar essa Libertadores aí, se os caras tiverem vergonha e tiver com vontade. Chuteira. Vamos correr, rapaziada. Vamos correr que dá tempo ainda. O Palmeiras é gigante. É gigante. Grande abraço a todos. Tamo juntos, Zé.